No último vídeo mergulhamos nos horrores escondidos nos laboratórios e no coração dos criadores de Krat, descobrindo os segredos que mudaram tudo sobre Carlo e a espreitadora lendária. Agora, prepare-se para continuar essa jornada épica, explorando as ruínas ancestrais, enfrentando máquinas perigosas e desvendando mistérios que podem mudar o destino de Krat. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Falz. Aqui falamos sobre notícias, vazamentos, dicas e novidades do mundo dos games. Então já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada e ajudar o canal a chegar aos seus primeiros 1000 inscritos. Agora, sem mais demora, bora pro vídeo. Logo de cara encontramos Lumáquio, que fica impressionado por chegarmos ilesos ali. Ele fala sobre as coisas terríveis do laboratório e lamenta sobre Veronique. Nós perguntamos sobre o que é o local onde estamos e ele nos diz que ali é o local de onde é tirado todo o ergo que é utilizado em Krat. Ao ser questionado sobre o que ele faz ali, ele nos responde que está investigando algumas coisas, mas que teve um desvio. Também revela que se encontrou com Veronique e que ela seria de fato uma heroína, coisa que ele não conseguiria ser por não entender o auto-sacrifício e que naquele corpo só existia um covarde. Ele fala que os alquimistas evacuaram o local de escavação por ter encontrado algo muito antigo e perigoso lá embaixo. Ele diz que agora só restam as máquinas que eram utilizadas no trabalho de mineração de ergo, mas ele nos alerta que aquilo que foi encontrado não era humano e que nós tínhamos que tomar cuidado com aquilo ao prosseguir. Seguimos enfrentando alguns dos títeres mineradores até encontrar outro Stargazer. Mais adiante enfrentamos mais um mini-boss, mas nada muito difícil se usar algumas das builds e estratégias aqui do canal. Enquanto exploramos essa área, ouvimos alguém chamando e, ao encontrar a fonte daquela voz, nos deparamos com um títere. Ele diz que na verdade é um humano que está preso em algum lugar escuro e que, se pudermos, poderíamos salvar ele. E isso aqui é uma sidequest, tá pessoal? Com esse robozinho. Em uma das cavernas, nos encontramos mais um exemplar do livro Mistérios de Krat, onde conta uma breve história de um minerador que abusava do seu poder sobre os títeres mineradores e colocava apelidos horríveis neles. Um certo dia, este minerador estava em uma caverna quando um dos títeres que ele havia dado o apelido de Cabeça de Pedra pulou para dentro quando a caverna começou a desmoronar. Logo depois, foi ouvido um grito estridente e começaram a ouvir o barulho ininterrupto de picareta batendo em pedra, o que gera rumores de um monstro que caçava por ali, que a gente sabe que não é verdade, né? É que se trata de um boss secreto. Seguimos adiante, encontramos mais um mini-boss e esse aqui dá para suar um pouco. Logo depois encontramos Rosaura, que diz estar sem energia. Nós damos um pedaço de ergo para ela e em troca ela nos dá algumas coisas. Entre elas está o Tesouro de Rosaura, uma carta que é um convite dos alquimistas para os membros da alta sociedade de Krat. É dito que eles passaram 10 anos estudando as ruínas abaixo da cidade e que o evento seria para mostrar as descobertas para os membros da mais alta elite da cidade. O interessante é que a carta é destinada a Gepeto. Mas qual será a ligação de Rosaura com Gepeto? Ela nos dá a segunda parte do desenho, onde tem um homem que parece ser o Gepeto. Lembrando que no primeiro pedaço que a gente recebe dela, parece ser um menino que lembra muito o Carlo. Seguimos um pouco e encontramos um cérebro com seus terminais nervosos expostos. Esse seria o dono da voz que ouvimos dos títeres quebrados pelo caminho. Ele não sabe o que aconteceu com ele e diz que não sente os braços e pernas. Ele pensa estar em uma caixa abafada e escura. Quando contamos a verdade, ele fica incrédula. Ele diz que o inventor da máquina e que foi cobaia da sua própria experiência. O gás está vazando e ele tem pouco tempo de vida. Aqui vocês vão ter que fazer uma escolha importante que vai afetar a gameplay de vocês, tá? E finalmente entramos nas ruínas.
onde acabamos encontrando o bonde que nos levaria para o Casarão Rosa destruído. Mas encontramos no documento que se trata do relatório de operações de rotina do bonde, onde é falado que o bonde estava cada vez mais em desuso e que somente os técnicos que faziam manutenção nos títeres da escavação utilizavam com mais frequência. Fora isso, ele era usado para encontros secretos dos alquimistas. Seguimos em frente e encontramos um Stargazer. Logo depois, encontramos mais um documento onde lista algumas regras ao entrar no altar, sendo uma série de precauções para não despertar a cobaia, aquela que o Alidoro comenta conosco no vídeo sobre o capítulo 2 da DLC. Ao entrarmos no altar, damos de cara com uma das cenas mais épicas desse jogo. O boss é bem difícil, mas é um baita avanço em relação à mecânica, espaço de arena, design e etc. Ao derrotarmos ele, seguimos até encontrar um livro com o título de Livro Proibido, Realizador de Desejos. No início, temos um escrito antigo dizendo que o porte daquele livro era proibido. Mais à frente no livro é relatado que um santo, não sei se é sobre um homem devoto ou algo assim, deu de cara com ele. O nome em questão está rasurado e não dá pra ler, tá pessoal? Ele diz que o tal ser tinha os olhos que alternavam de cor e que eles eram lindos, mas não tanto quanto o sorriso da entidade. O tal ser tinha um sorriso repleto de sabedoria e benevolência, e que até mesmo poderia realizar desejos. O escritor disse que tinha ter certeza que aquele ser era benevolente, porém era perigoso por não conhecer nada sobre o bem e o mal. O ser parecia nutrir apenas sentimentos positivos sobre os seres humanos, mas ele refletia os sentimentos daqueles ao redor para deixar a todos mais felizes. Esse ser é somente um espelho, não parece compreender a diferença entre o bem e o mal. Ele diz que aqueles que tiveram seus desejos realizados vão ver o inferno construído com tijolos de boas intenções. O escritor diz que seu último desejo foi de que o ser voltasse ao subterrâneo para que as pessoas se lembrassem da sua benevolência somente. Seguimos para o subterrâneo e encontramos o bilhete de Leia, dizendo ter deixado alguns itens para trás e que não precisaria mais deles. Em seguida, nós ouvimos uma mensagem de Leia dizendo que se alguém ouvir aquela mensagem, quer dizer que ela já está morta, seja pela doença ou por uma lâmina. Ela diz não saber o que vai acontecer primeiro, mas que ela vai salvar o Romeu. Leia continua e faz um pedido: cuide de Romeu. Ela diz para detê-lo e caso ele queira seguir com um plano de vingança, para vingar ela no caso. E por último, ela diz para que alguém diga para ele para que ele seja feliz. Encontramos uma mensagem do títere assassino aqui também, e para aqueles que ainda não sabiam quem era, ou algo assim, né? Algo que é contado no jogo base, tá? O títere assassino é o Arlequino, aquele que fica mandando os enigmas pra gente, e é o que a gente acha todo destruído na abadia de Ark, que faz parte da sidequest do Venini, tá? Tem vídeo aqui no canal sobre essa sidequest que vai ajudar a entender um pouco melhor sobre esse personagem.
Na mensagem ele diz que não precisa se apresentar, mas se apresenta mesmo assim. Ele diz ter sido humilhado por Leia, que ela tirou tudo dele e que ela deve algo a ele. Ele diz ter algo que ela quer de volta e que ela deve encontrá-lo no Casarão Rosa. Claro, pessoal, foi tudo um plano do Arlequino para atrair Leia. Ele sequestrou Romeu por vingança e está fazendo de tudo para destruir cada pedaço de Leia, incluindo seu coração. Seguimos o caminho descendo a estrutura, enquanto Gemini diz que ainda temos tempo de encontrar Leia. Seguindo o caminho, eles poderiam alcançá-la e ajudar a resgatar Romeu. Mais adiante, encontramos um Stargazer e aqui encerramos nosso terceiro capítulo e damos início ao 4 no próximo vídeo. Galera, normalmente eu tento focar somente na lore do jogo, mas esse jogo aqui mexe demais com o nosso coração. Eu, particularmente, sinto uma baita dor ouvindo a mensagem da Leia e vendo ela lutando contra a doença e contra tudo para salvar Romeu. Apesar da culpa e apesar de tudo, ela não quer que aconteça a mesma coisa que aconteceu com Carlo. E esse vídeo vai ficando por aqui, mas antes de sair me ajuda com um like e a inscrição e um comentário. Estamos trabalhando para chegar aos primeiros 1000 inscritos e cada apoio de vocês faz muita diferença. Se puder compartilhar com os amigos, vou ficar mega agradecido. Muito obrigado por acompanhar até aqui, nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais!